louvor muda atmosferas. Você já sentiu o peso do ambiente? Ansiedade, medo ou pressão? O louvor tem poder para transformar o clima, dentro e fora de você. Quantas vezes entramos em lugares onde o ar parece pesado? Um ambiente tenso, carregado de tristeza, frieza espiritual ou desânimo. Pode ser em casa, no trabalho, em uma igreja ou até dentro do nosso próprio coração. O que muitos não percebem é que existem atmosferas espirituais e elas influenciam nossa mente, emoções e até nossas decisões. Mas há uma arma espiritual que tem poder para transformar qualquer atmosfera: o louvor. O louvor é mais do que palavras bonitas. Ele carrega presença, poder e mudança. Quando um ambiente é preenchido com adoração verdadeira, tudo começa a se alinhar com a presença de Deus. A escuridão recua, o medo se cala, a esperança brota, o céu toca a terra e a atmosfera muda. 1. O louvor preenche o espaço com a presença de Deus. Em Salmos está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Isso significa que, quando louvamos, criamos um espaço espiritual onde o Senhor se manifesta. E onde Deus está, nada permanece da mesma forma. A presença de Deus expulsa a confusão, a culpa, o desânimo. O louvor atrai essa presença. Como uma casa que se enche de luz ao abrir as janelas, assim o louvor traz claridade ao ambiente espiritual. Em tempos de trevas, louvar é abrir janelas para que o sol da justiça entre. 2. Ambientes respondem ao espírito que os domina. Ambientes não são neutros. Um lar onde se cultiva rancor, gritaria, amargura ou murmuração se torna espiritualmente pesado. O mesmo vale para espaços marcados por pecado escondido, incredulidade ou desobediência. Mas quando o louvor toma o lugar do silêncio e a adoração ocupa o espaço do desânimo, o ambiente é santificado. A atmosfera muda porque o espírito que domina o lugar é outro, o Espírito Santo. Em vez de medo, paz. Em vez de inquietação, descanso. Em vez de peso, leveza. O louvor reposiciona a alma e o ambiente diante de Deus. 3. A história de Paulo e Silas, um louvor que rompe prisões. Um dos relatos mais poderosos da Bíblia sobre mudança de atmosfera está em Atos. Paulo e Silas estavam presos, açoitados e acorrentados. O ambiente era escuro, hostil, opressor. Mas mesmo assim, à meia-noite, eles começaram a orar e cantar louvores. E então, algo sobrenatural aconteceu. A terra tremeu, as cadeias se romperam, as portas se abriram. Todos os prisioneiros foram libertos. Repare, não houve clamor por liberdade, não houve murmuração, só louvor. E o louvor mudou a atmosfera daquela prisão. O que era cativeiro virou culto. O que era noite virou testemunho. Se o louvor pode transformar uma cadeia física, imagine o que ele pode fazer com as prisões emocionais, espirituais e familiares que enfrentamos hoje. 4. Louvor e mente, mudança interna e externa. A atmosfera ao nosso redor é afetada pela atmosfera dentro de nós. Quando o coração está carregado, tudo parece mais pesado. Mas quando decidimos louvar, mesmo sem vontade, algo começa a se romper dentro da mente. O louvor reposiciona os pensamentos, ele tira o foco do problema e nos alinha com a verdade. Ele acalma os ruídos internos. A alma começa a respirar de novo. E quando o coração muda, o ambiente também muda. A casa fica mais leve, a rotina se torna mais suportável, as relações melhoram, porque o louvor altera o clima espiritual das coisas. 5. O louvor é como incenso que sobe aos céus. Na tradição bíblica, o louvor é comparado a incenso, algo que sobe diante de Deus e tem cheiro agradável para Ele. Isso significa que, ao louvarmos, estamos mudando nossa realidade visível, estamos ativando realidades espirituais invisíveis. O incenso do louvor sobe,
e a resposta desce. Em Apocalipse, os anjos apresentam diante de Deus as orações e os louvores dos santos, e isso gera movimento nos céus. Quando você enche sua casa de louvor, está enviando incenso que move o coração do Pai. A atmosfera muda porque Deus age onde há adoração sincera. 6. O louvor libera alegria e quebra o espírito de opressão. Isaías declara que Deus dá vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isso mostra que existe um antídoto espiritual contra a opressão: louvar. Angústia aperta, oprime, sufoca, mas o louvor liberta, eleva, respira. É como um vento que entra em um quarto abafado. Não importa quão escuro esteja, basta um fio de louvor e a luz começa a brilhar. Quem está oprimido precisa louvar, não por emoção, mas por fé, porque o louvor quebra correntes que não se veem. Ele é a declaração de que, mesmo debaixo de ataque, ainda reconhecemos quem Deus é. 7. Testemunhos reais. Casas transformadas pelo louvor. Quantas famílias já experimentaram transformação apenas por decidir encher seus lares com louvor? Gente que começou a tocar louvores pela manhã, a cantar enquanto limpava a casa, a orar e agradecer mesmo sem ver respostas, e de repente o ambiente mudou. Casamentos foram restaurados, crianças passaram a dormir em paz, portas de emprego se abriram, não por mágica, mas porque a atmosfera espiritual foi trocada. Quando você decide que sua casa será um altar de adoração, ela se torna território santo, e nesse território, Deus governa. Crie uma cultura de louvor ao seu redor. O louvor precisa ser cultivado, não é um momento, mas uma escolha constante. Você pode transformar sua casa, seu quarto, seu ambiente de trabalho em um lugar de adoração. Como? Coloque louvores para tocar ao acordar. Cante com sua família. Troque palavras negativas por palavras de exaltação a Deus. Tenha momentos diários de gratidão. Esses pequenos hábitos constroem uma nova cultura espiritual. Com o tempo você vai ver que o clima mudou. Não é mais pesado, é cheio de paz. O louvor atrai milagres porque atrai o próprio Deus. Milagres não acontecem em ambientes frios, céticos e fechados para o céu. Eles acontecem onde há fé, entrega e adoração. Quando você louva, o céu se aproxima, e onde Deus está, o impossível se torna realidade. Cura vem, direção chega, provisão aparece. Não porque louvamos para conseguir, mas porque Deus responde ao coração que o reconhece com louvor. O louvor é uma chave espiritual poderosa. Ele muda o coração, muda o ambiente, muda a atmosfera. Quando você escolhe adorar, algo se move. Dentro de você, na sua casa, no seu mundo. Não espere sentir. Comece agora. Transforme sua casa em um altar. Mude a estação espiritual ao seu redor com louvor. E prepare-se para ver o céu tocar a terra. Comente agora com fé. Hoje eu decido louvar. Que o meu ambiente seja cheio da Tua presença, Senhor. Está sendo edificado por essa série? Siga o canal Palavra do Dia e compartilhe essa mensagem para quem precisa respirar uma nova atmosfera espiritual.